É muito bom nós estarmos reunidos aqui para adorar ao Senhor. É muito bom nós estarmos aqui para ouvir Deus agindo e falando conosco. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para que a palavra ministrada encontre um lugar especial na sua vida e a alegria do Senhor inunde o seu coração e você possa aprender a confiar mais em Deus, porque Deus ama você e está presente na sua vida. Compartilhe esse link. Curta essa transmissão e vamos juntos adorar ao Senhor, mas antes nós vamos orar a Deus, clamando para que o Espírito Santo do Senhor se manifeste de uma forma especial. Pai amado, Pai querido, oramos neste momento clamando para que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração, receber o louvor, ó Deus, a nossa adoração, mas acima de tudo, para que possamos experimentar o agir especial do Senhor na nossa história. Pai amado, toma conta desse tempo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Animados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, abatidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos, nação santa, somos a igreja, estamos no pé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, move, é o que nós vemos, nação santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé. A perseguição não parou, não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja
estamos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Nós vamos orar e apresentar os nossos motivos a Deus. Você tem aí situações, circunstâncias ou pessoas que você tem sentido o desejo de orar. Vamos apresentá-los diante de Deus neste momento.
Nós cremos, a palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor, Ele é aquele que está com os ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele se inclina a nós para ouvir o nosso grito de socorro. Quais são os motivos do seu coração? Talvez você já tenha escrito aí no chat ou está na sua mente e no seu coração. E nós vamos orar pelos nossos motivos. Pai, o Senhor é Deus que conhece o nosso coração. E neste momento nós nos curvamos diante de Ti, declaramos a nossa dependência do Senhor e clamamos por uma ação especial. Visita cada mente e coração, Deus, todos esses que estão sendo apresentados neste momento e responda, Deus, a cada oração de acordo com a Tua vontade, Deus. Faça com que cada filho possa experimentar a Tua boa mão. Aqueles que necessitam de direção, traga direção. Abra portas que precisam ser abertas, Senhor. Traga cura, restauração para corações que necessitam, consolo para aquele coração que está triste, Pai. E esperança, Deus, e segurança de que o Senhor está presente. Pai, obrigado pela liberdade que temos de apresentar os nossos motivos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 40, um salmo davídico, e aprender lições preciosas a respeito de Deus, e vai nos levar, essas informações, esse conhecimento, irão nos conduzir a confiar mais em Deus. A palavra do Senhor, a partir do verso 1, vai dizer: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Que Deus abençoe a leitura do Salmo de número 40 e aplique essa palavra no nosso coração. O autor deste salmo é o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que andou e caminhou com o Senhor e viveu uma experiência com o Senhor. Mesmo sendo esse homem segundo o coração de Deus, ele passou por lutas horrendas, por batalhas pessoais, emocionais e dentro da tua família. E ao olhar para este salmo, nós vemos que existe uma urgência no coração do salmista. Ao mesmo tempo que reconhece a grandeza de Deus, ele se coloca diante do Senhor, clamando para que Deus haja na causa, na situação, na circunstância que ele está vivendo. Nós encontramos em Davi um desejo de apresentar a situação em que vivia diante de Deus, confiando que o Senhor iria agir. Este salmo revela o coração de uma pessoa que estava passando por uma experiência de angústia, por situações de desespero, de desesperança. Alguém que estava vivendo ali o vale da sombra da morte. Se fosse em nossos dias, talvez pessoas que estavam passando por situações de desemprego, de enfermidade, de perdas, pessoas que estavam vivendo momentos difíceis e que estavam ali com os alicerces da sua vida balançando,
E esse era o momento de uma entrega e de um grito de socorro, um pedido e uma decisão de buscar a presença de Deus naquele momento, naquela experiência de tormento. E ao mesmo tempo que o coração deseja confiar em Deus e esperar uma ação do Deus que poderia mudar a história. Ao olhar para este salmo, eu queria desafiar você a aprender a confiar mais em Deus neste ano, a dedicar a sua vida na presença do Senhor, e nós vamos encontrar neste salmo alguns motivos para confiarmos no Senhor. Nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor, porque Deus renova a minha esperança. Deus, Ele renova a nossa esperança. Logo no versículo 1, o texto vai dizer: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Todas as vezes que nós buscarmos no Senhor, Ele é aquele que responderá, que estará com os ouvidos atentos na direção da angústia do nosso coração. Quando nós buscamos ao Senhor, nós vemos Deus prontamente desejoso em nos atender. Era essa a convicção no coração do salmista, e é essa uma motivação que precisa alegrar o nosso coração. Deus não está indiferente ao que acontece conosco. Quando nós vivemos buscando a presença, a ajuda e a direção do Senhor, nós vamos viver com essa situação. Ao passar por lutas, batalhas, em que o coração esteja sem esperança, se eu ficar me debatendo, simplesmente lamentando, na minha ignorância ou talvez na minha autossuficiência, buscando soluções para aquele momento que eu estou vivendo, baseado somente nas minhas forças, eu iria experimentar um Deus ausente. Mas quando nós abrimos o nosso coração e nos apresentamos diante do Senhor, Deus é aquele que nos acolhe, que nos abraça e nos dá condições de ter a nossa esperança renovada na esperança, na certeza da presença de Deus. Tem outras versões que vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É esse Deus que age. Ali, naquela situação, Davi, ele conhecia quem era Deus. Deus, ele era muito mais do que uma energia, do que um objeto de adoração simplesmente místico que está vendo, mas não agindo naquilo que está acontecendo. Ele sabia que o Senhor não estava simplesmente preso a templos feitos por mãos humanas, mas ele sabia que o Deus a qual ele acreditava e depositava o seu clamor era aquele que era um espírito vivo e que agia na vida dele, e é o mesmo Deus que age na minha e na sua vida, na vida das pessoas que o buscam de coração. Davi, ele teve de aprender com a história desse salmo a esperar o momento de Deus. Você já parou para pensar que Deus, ele faz tudo no tempo certo? Ele faz algo de sobrenatural. Ao olhar para a palavra de Deus, eu me lembro de uma história onde existia um paralítico há 38 anos e ele buscava por cura. E no 38º ano ali daquela luta que ele vivia, naquela luta física, ele tem um encontro com Jesus e ele é completamente restaurado. Talvez o coração daquele paralítico já não acreditava mais de que a história dele poderia ser mudada, mas quando Jesus, ele vem e tem um encontro conosco, ele vai agir no tempo certo, do jeito que ele deseja, para abençoar a nossa vida. Versículo 2 do Salmo 40, a palavra do Senhor vai dizer: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Quando Deus, ele está presente na minha realidade, Ele é capaz de transformar destruição em tranquilidade, em segurança em segurança, em certeza do agir de Deus. Ele é capaz de transformar um atoleiro em rocha firme, porque Deus, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Às vezes o nosso coração, ele é alimentado por sentimentos destrutivos. Às vezes nós
caminhamos por situações em que o nosso coração e a nossa mente trabalham contra nós. Você já se sentiu sendo completamente destruído ou atacado pela sua mente, pelo seu coração, onde ao olhar para problemas, circunstâncias ou realidades, a ansiedade começa a tomar conta do seu coração? Toda vez que nós estamos sofrendo por causa de ansiedade, a nossa fé está sendo provada. E Deus, quando nós confiamos e convidamos o Senhor a governar a nossa vida, nós estamos entregando aquela situação para que aquele que é Deus Todo-Poderoso, Ele transforme a nossa realidade. Não permita que você seja atacado na sua mente e no seu coração, a duvidar do amor e da presença de Deus. Ele dá a oportunidade de transformar o momento em que você está vivendo em oportunidade de crescer diante da presença de Deus. Ou seja, se você está passando por perdas, por lutos, por situação de desemprego, insegurança talvez lá dentro do seu trabalho, se existem relacionamentos quebrados dentro do teu coração, se existem perseguições sobre a sua vida, calúnias, não importa a situação em que você esteja vivendo, aprenda a entregar no trono de Deus, da mesma forma como Davi fez. Ele clamou ao Senhor e viu Deus agindo, mudando a circunstância. Quando nós abrimos o nosso coração para o agir de Deus, nós vamos ver um Deus que liberta, que nos tirou de um poço de lama e destruição. Nós vemos um Deus que traz estabilidade à nossa vida e ao nosso jeito de viver, pois Ele pôs os nossos pés sobre a rocha e Ele dá segurança, porque Ele nos firma na rocha, que é Cristo Jesus, que é um lugar seguro para nós vivermos a nossa vida. Você tem experimentado o agir de Deus na sua história? A sua família tem experimentado o agir de Deus nos detalhes? A ação de Deus nem sempre é visível no momento, mas ao perceber a circunstância, nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele há de agir. Uma outra razão ao olhar para esse salmo, a qual nós temos que confiar no Senhor, é que Deus alegra o meu coração. O Senhor alegra o meu coração. O Salmo de número 40, no verso 3, vai dizer: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Nós vemos aqui duas dimensões. Uma é Deus colocando um cântico de alegria nos meus lábios, na minha boca. E ao mesmo tempo que muitos verão e temerão, ou seja, nós testemunharemos aquilo que Deus está fazendo, trazendo esse renovo dentro do nosso jeito de viver a vida. Nós só podemos ver a glória de Deus quando glorificamos ao Senhor, quando buscamos a Deus de todo o coração e nós colocamos Deus como primeiro na nossa vida. E aí a circunstância que eu vivo se tornará em testemunho, a minha experiência testemunhará os grandes feitos de Deus, e o Senhor coloca na minha boca, em meus lábios, uma nova canção. E aqueles que estão ao meu redor, os meus vizinhos, familiares, verão que Deus existe, que Deus age, que Deus é provedor e que Deus transforma a tristeza em alegria. Jesus faz a diferença. As pessoas que vivem ao seu redor têm percebido esse Jesus que faz a diferença na sua vida. O versículo 4 da palavra de Deus, ele vai dizer: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Como é feliz o homem que confia no Senhor. Você tem confiado em Deus em todas as suas circunstâncias ou tem buscado segurança para o seu jeito de viver a vida em outras fontes que não ao Senhor? Quando eu percebo a presença de Deus na minha vida, eu vou aprender a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor agirá e no tempo de Deus, no tempo do Senhor, que é o melhor para a nossa vida. Lá em Salmos 84, no verso 12, a palavra do Senhor vai dizer: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia.
Quando nós confiamos em Deus, o nosso coração é invadido com a alegria da presença desse Deus. A presença de Deus começa a tirar todas as trevas que têm atrapalhado o nosso jeito de viver, trazido sofrimento, para que a luz da presença do Senhor, ela possa resplandecer em nós e através de nós. Caminhar com Deus, com o Senhor, não significa ausência de lutas e batalhas, ou seja, não nos isenta de problemas. Muito pelo contrário, mas vai revelar um Deus que está presente no meio da tempestade. E nós vamos aprender a viver com a convicção de que Deus jamais perde o controle. Salmo 40, verso 5, a palavra de Deus vai dizer: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. O coração do salmista reconhece tanta coisa que Deus tem feito. O coração do salmista reconhece grandes coisas que Deus tem feito e que são praticamente impossíveis de testemunhar todas, mas Ele nos dá a oportunidade de testemunhar aquilo que nós podemos, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. É impossível lembrarmos de tudo que Deus tem feito, mas é possível e é recomendação de Deus que testemunhamos aquilo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. A palavra de Deus lá no versículo 6 até o 8 vai dizer: sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu descubro a alegria da obediência e da submissão, onde eu me coloco diante de Deus e sou envolvido pela alegria da presença do Senhor. Querido, se você tem dificuldade em perceber a presença de Deus que gera alegria, talvez a sua mente, o seu coração ou o seu jeito de viver a vida esteja aprisionados em coisas e escolhas que não são da vontade de Deus. Como é feliz aquele que tem o seu Deus como o Senhor. Você precisa descobrir a alegria de mergulhar num conhecimento íntimo e profundo de Deus, para que a presença de Deus seja um marco extraordinário no seu jeito de viver a vida. E aí coisas extraordinárias começam a acontecer. Uma última razão pelo motivo a qual nós devemos confiar no Senhor é porque Deus, Ele nos dá a vitória no meio das provações. Deus, Ele nos dá a vitória no meio das lutas. Dá uma olhada no versículo 13. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Deus meu Deus, não te demores. Deus, Ele é Deus presente em todo o tempo. Deus é aquele que te socorre nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele é aquele que vai trazer esperança quando o seu coração está sofrendo, libertação para aqueles que são aflitos, conforto para aqueles que necessitam, consolo para aqueles que estão tristes. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, mas uma coisa eu sei: o Senhor, Ele é poderoso para socorrer você e tirar você de toda a luta e de toda a dor. Você escolhe viver tudo aquilo que Deus, Ele tem preparado para a sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem
com o primeiro versículo desse Salmo de número 40, que diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor está com os ouvidos abertos, atentos ao teu clamor. Você vive uma vida liberta de tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, de sentimentos destrutivos. Ele é aquele que trará segurança a você, não baseado no seu conhecimento ou sabedoria humana, mas é aquele que há de prover, porque Ele te ama. Ele é aquele que vai trazer sucesso a você naquilo que você tem feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas mais do que isso, é aquele que vai tirar você numa vida de incerteza e colocar você num lugar seguro. Que você possa experimentar essa verdade e você aprenda a confiar em Deus cada vez mais, numa busca profunda, não confiando baseado numa experiência de ouvir falar, mas de confiar vendo Deus agindo nos detalhes da sua história. Deus há de agir em nome de Jesus. Aqui, resgatado fui pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo. Tu és o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado pelo teu amor. Seja de Deus o meu coração, uma canção, seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão é de consumar e de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Jamais me calarei. Nada além de um instrumento em tuas mãos. Pouca em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vem, breve vem. Eu viverei pra ti, Senhor.
Que a sua vida seja uma vida de intimidade que leve você a confiar mais em Deus. E que você, a sua família, aqueles que estão ao seu redor, possa ver o agir de Deus sendo testemunhado através do seu jeito de viver a vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.